Aristóteles nasceu em 384 a.C., em Estágira, na Grécia Setentrional. Era filho de um médico da corte. Entretanto, ficou órfão aos 18 anos. Com isso, aos 18 anos se transferiu para Atenas a fim de estudar, tornando-se membro da Academia de Platão e permaneceu lá durante 19 anos. Com a morte de Platão, Aristóteles elaborou seu próprio sistema filosófico, a partir de uma crítica ao pensamento de Platão, sobretudo a teoria das ideias. Foi dos pensadores com maior influência na cultura ocidental. Volta a Atenas em 355 a.C. e fundou a sua escola, o Liceu. Aristóteles gostava de dar aulas e ministrar seus ensinamentos em caminhadas com seus discípulos, dando origem ao nome Escola Peripatética. Após a morte de Alexandre, Aristóteles deixou Atenas, vindo a falecer em Calcis em 322 a.C. Assim como Platão, Aristóteles também tinha preocupação pela busca do conhecimento verdadeiro, do conhecimento válido, confiável. Entretanto, cada um tinha um pensamento distinto. Platão acreditava na dualidade do mundo. Dessa forma, para ele existia um mundo sensível, que é o mundo que vivemos, e o mundo das ideias, que é onde estão as ideias perfeitas, imutáveis, tem todo o conhecimento que temos. Dessa forma, Platão acreditava que o conhecimento verdadeiro está presente apenas no mundo das ideias. Por outro lado, Aristóteles não crê na dualidade do mundo. Aristóteles não assume a possibilidade de que o conhecimento verdadeiro não esteja ao nosso alcance, que não esteja em outro lugar além do mundo das ideias. Para ele, a partir da observação dos elementos ao redor, alcançaremos o conhecimento verdadeiro. Posso adquirir o conhecimento verdadeiro através da observação. Entretanto, é preciso ir além. Eu preciso ter a noção desse algo mais que está no objeto, que não é tão perceptível, apenas com a observação. Desta forma, Aristóteles usa categorias metafísicas para chegar na verdade mais profunda de um elemento, para não se enganar o que essa coisa é. Mas o que é metafísica? É algo que você não pode mensurar, mas é um atributo que de fato existe e caracteriza o objeto. Entre as categorias metafísicas aristotélicas temos a substância, a essência, acidente, ato e potência. A substância é o objeto. É aquilo que consideramos um indivíduo material e concreto. A essência existe na substância. Se não existisse, a substância não seria o que é. Ou, se fosse diferente, a substância seria outra. O acidente é um atributo circunstancial da substância. Pode existir ou não, mas a substância continua a mesma. São características mutáveis e variáveis das coisas. O ato é o que a substância manifesta ser naquele momento. Mas tem uma potência, ele pode vir a se tornar outra coisa. Assim, sofre mudança e transformação. Pode ser uma coisa múltipla. Por exemplo, uma semente é uma semente agora, mas ela tem uma potência de se transformar numa árvore. Desta forma, as características metafísicas aristotélicas
levam a você a não se enganar. Desta forma, as categorias metafísicas aristotélicas levam a você a não se enganar, a não analisar superficialmente a substância. Desta forma, você vai além do que é puramente observável para poder assim classificar. Embora na época não existisse de fato a biologia, Aristóteles foi o primeiro a classificar os animais, observando-os e utilizando as categorias aristotélicas. O processo de conhecimento se inicia com os sentidos, ou a sensação. A evidência disso é o prazer que os sentidos nos trazem. Aristóteles valorizava os sentidos e a sua contribuição para o desenvolvimento do conhecimento. Os vê como pontos de partida desse processo. Os sentidos são insuficientes. Desse modo, precisamos da memória, capaz de reter os dados sensoriais para o processo de conhecimento adiante. Não haveria conhecimento se tivéssemos apenas os sentidos, uma vez que nada permaneceria nos dados que a sensação nos fornece sobre o real. A partir do que recebemos de sensações e o que fica guardado pela memória, se constrói a experiência, a primeira etapa do conhecimento, tipicamente humana e capaz de estabelecer relações entre as sensações retidas pela memória. Fazemos associações e derivamos certas conclusões e expectativas. A próxima etapa é a arte ou a técnica. Conhecimento já prévio das regras que permitem produzir certos resultados. É só no nível da técnica que temos a possibilidade de ensinar. Desse modo, aquele que conhece as regras é superior àquele que tem apenas a prática, porque não só sabe fazer, mas sabe o que faz e por que faz daquele modo. A última etapa é a mais elevada, a ciência ou conhecimento científico. Trata-se do conhecimento do real em seu sentido mais genérico e abstrato, o conhecimento de conceitos e princípios. De acordo com Aristóteles, o saber teórico é caracterizado por ser contemplativo, definindo-se pela visão da verdade e por não ter objetos práticos ou fins imediatos. É um saber gratuito que satisfaz a curiosidade do homem, ou seja, o desejo de conhecer. Aristóteles também tem uma perspectiva importante sobre a política. Para ele, todo homem é classificado como animal político, isto é, apto à vida na polis, a ter uma vida de relação, porque o homem precisa ter convivência. Ele nasceu para ter uma convivência, e é através dessa relação entre os homens que nos tornamos cidadão e exercemos a política do bem comum. Aristóteles era um democrata, ou seja, acreditava na democracia como instrumento e ferramenta, como um auxílio político que pertence a todos. A política aristotélica é essencialmente unida à moral, porque o fim último do Estado é a virtude, isto é, a formação moral dos cidadãos e o conjunto dos meios necessários para isso. O Estado, então, é um organismo moral, é a condição e complemento da atividade moral individual, é fundamental para a atividade contemplativa do sujeito. A política, contudo, é distinta da moral. A moral tem como objetivo o indivíduo e a política, a coletividade. Já a ética é a doutrina moral individual e a política é a doutrina moral social. O Estado, então, é superior ao indivíduo, porquanto a coletividade é superior ao indivíduo, o bem comum superior ao bem particular. Unicamente no Estado efetua-se a satisfação de todas as necessidades,
pois o homem, sendo naturalmente animal social político, não pode realizar a sua perfeição sem a sociedade do Estado. Com isso, o Estado surge pelo fato do homem ser um animal naturalmente social político. O Estado deve prover inicialmente a satisfação daquelas necessidades materiais, como defesa, segurança, conservação, mas o seu fim essencial é o espiritual. Isto é, deve prover a virtude e, consequentemente, a felicidade dos súditos mediante a ciência. Compreende-se, então, que a tarefa essencial do Estado é desenvolver, antes de tudo, o intelecto espiritual e, posteriormente, os aspectos físicos. Eis o porquê Aristóteles condena o Estado que, ao invés de se preocupar com uma pacífica educação científica e moral, visa a conquista e a guerra, e critica, dessa forma, a educação militar. A justiça aparece em sua obra vinculada à noção de virtude, pois tanto a virtude quanto a justiça são caracterizadas por Aristóteles como disposição de caráter. A justiça é uma virtude total, completa, pois o homem justo pode exercer sua virtude não só em relação a si mesmo, como também em relação ao próximo.